Você já percebeu que às vezes o problema não está apenas no que acontece fora de nós? Às vezes a vida parece estar andando, mas alguma coisa invisível parece roubar nossa paz. Você acorda decidido a mudar, mas repete o mesmo comportamento. Você promete não reagir com raiva, mas reage. Você quer prosperar, mas se sabota. Você deseja amar melhor, mas entra nos mesmos conflitos. Você quer se conectar com Deus, com a luz, com a espiritualidade, mas algo dentro de você parece desviar a rota. Na linguagem simbólica da Kabbalah, esses bloqueios podem ser vistos como ladrões, não ladrões comuns, mas forças internas e espirituais que roubam nossa clareza, nossa energia, nossa alegria, nossa fé e nosso poder de transformação. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Neste episódio do Kabbalah para Leigos, vamos entrar em uma das portas de entradas mais conhecidas da espiritualidade cabalística moderna, o livro Os 72 Nomes de Deus, de Yehuda Berg. E mais especificamente, vamos refletir sobre a introdução, os sábios e os 10 ladrões. A pergunta que fica é: quem são esses ladrões? Onde eles vivem? Como eles agem? E, principalmente, como podemos deixar de ser vítimas deles? Seja muito bem-vindo ao Kabbalah para Leigos, um espaço para pessoas comuns que buscam uma vida com mais significado, consciência e conexão espiritual. Aqui, nós estudamos temas profundos da Kabbalah com linguagem simples, prática e aplicável à vida real. Porque espiritualidade não é fuga do mundo. Espiritualidade é aprender a viver melhor dentro dele. Eu sou Jorge Luiz e hoje nós vamos conversar sobre os 72 nomes de Deus, os sábios e os 10 ladrões. Ao longo deste episódio, você vai entender 3 pontos principais. Primeiro, porque a Kabbalah usa histórias, símbolos e metáforas para explicar realidades espirituais profundas. Segundo, o que os 10 ladrões representam dentro da nossa vida cotidiana. E terceiro, como a consciência dos 72 nomes de Deus pode ser entendida como uma ferramenta espiritual de transformação, não como mágica, superstição ou promessa fácil, mas como um caminho de mudança interior. E aqui já vale um alerta importante. Quando falamos em nomes de Deus, não estamos falando apenas de palavras bonitas, sons místicos ou combinações de letras. Na visão cabalística, estamos falando de códigos espirituais, frequências de consciência, chaves simbólicas, que nos ajudam a reorganizar a forma como percebemos a realidade. Mas para que isso faça sentido, precisamos antes compreender uma coisa. O maior campo de batalha espiritual não está fora, está dentro. Está na forma como reagimos, está na forma como interpretamos, está na forma como desejamos, está na forma como nos deixamos dominar pelo ego, pelo medo, pela inveja, pela raiva, pela culpa, pela ansiedade e pelo impulso de receber apenas para nós mesmos. É aí que entram os ladrões. Imagine uma pequena cidade cercada por montanhas. Nessa cidade, havia pessoas simples, trabalhadores, famílias, comerciantes, crianças, idosos. Durante o dia, tudo parecia normal. As pessoas vendiam, compravam, conversavam, rezavam, cuidavam de suas casas. Mas quando a noite chegava, algo estranho acontecia. Algumas casas eram invadidas, objetos desapareciam, alimentos sumiam, ferramentas eram roubadas, portas amanheciam abertas. E ninguém entendia como aquilo acontecia. A cidade começou a viver com medo. As pessoas passavam a desconfiar uma das outras. Um vizinho olhava para o outro com suspeita. Famílias começaram a se fechar. A alegria foi diminuindo. A confiança foi desaparecendo. Até alguns sábios da cidade foram chamados. E os sábios perceberam algo curioso. Os ladrões
não atacavam apenas as casas mais ricas. Eles atacavam principalmente as casas onde havia distração, onde havia portas abertas, onde havia descuido, onde havia brigas, onde havia escuridão, onde havia falta de vigilância. Então os sábios disseram: o problema não é apenas a existência dos ladrões. O problema é que a cidade não sabe proteger sua própria luz. Essa história é uma metáfora poderosa, porque muitas vezes nós estamos vivendo assim. De dia seguimos nossa rotina. Trabalhamos, falamos, publicamos, resolvemos problemas, pagamos contas, cuidamos da família. Mas por dentro, algo vai sendo roubado. Um comentário rouba a nossa paz. Uma comparação rouba a nossa autoestima. Uma lembrança rouba a nossa alegria. Uma culpa rouba nossa coragem. Uma mágoa rouba a nossa capacidade de amar. Uma ansiedade rouba nosso presente. Uma raiva rouba a nossa lucidez. Uma inveja rouba a nossa gratidão. Um medo rouba a nossa fé. E o ego rouba a nossa conexão com a luz. A pergunta é: quem abriu a porta? Por que, na maioria das vezes, esses ladrões não entram pela força? Eles entram por pequenas brechas, entram por pensamentos automáticos, entram por emoções não observadas, entram por reações impulsivas, entram quando esquecemos que somos espiritualmente, entram quando acreditamos que somos apenas corpo, problema, conta bancária, passado, trauma, comparação ou necessidade. A Kabbalah nos convida a olhar para esses ladrões não como monstros externos, mas como forças que encontram espaço dentro da nossa consciência. E é por isso que a transformação começa pela vigilância interior. Na leitura simbólica, os 10 ladrões podem ser entendidos como forças que roubam a nossa conexão com a luz. Não precisamos reduzi-los a uma lista fixa e fechada. Podemos olhar para eles como arquétipos espirituais. O primeiro ladrão é o medo. Medo rouba nossa confiança na vida. Ele nos faz imaginar tragédias antes que elas aconteçam. Ele nos prende em cenários mentais. Ele nos convence de que é mais seguro não tentar, não amar, não mudar, não crescer. O segundo ladrão é a culpa. A culpa rouba a nossa energia vital. Ela nos mantém olhando para trás com punição, em vez de olhar para o passado com aprendizado. Na Kabbalah, corrigir não é se destruir. Corrigir é transformar a consciência. O terceiro ladrão é a raiva. A raiva rouba a nossa clareza. Quando a raiva domina, a pessoa não enxerga mais o todo. Ela enxerga apenas a ofensa, a dor, o ataque, a necessidade de vencer. A raiva faz a pessoa perder a conexão com a luz no momento em que mais precisaria dela. O quarto ladrão é a inveja. A inveja rouba a gratidão. Ela faz a pessoa olhar para a bênção do outro como se aquilo fosse uma ameaça. Mas a luz não é limitada. A bênção do outro não diminui a sua. O quinto ladrão é a ansiedade. A ansiedade rouba o presente. Ela joga a consciência para um futuro imaginário e transforma possibilidades em tormentos. O sexto ladrão é a mágoa. A mágoa rouba o amor. Ela mantém a pessoa presa a uma cena antiga, repetindo internamente uma dor que talvez tenha acontecido há anos. O sétimo ladrão é a comparação. A comparação rouba a identidade. Ela faz você abandonar o seu caminho para medir sua vida com a régua da vida de outra pessoa. O oitavo ladrão é o orgulho. O orgulho rouba a humildade, e sem humildade não existe aprendizado espiritual verdadeiro. O nono ladrão é o vitimismo. O vitimismo rouba o poder de transformação. Ele pode até nascer de uma dor real, mas quando se torna identidade, aprisiona a pessoa na repetição. E o décimo ladrão é o ego reativo. Esse talvez seja o líder dos ladrões. É aquela força que diz: eu tenho razão, eu quero agora, eu mereço, eu não vou mudar.
O problema é sempre o outro. Na Kabbalah, o ego não é apenas vaidade. O ego é a consciência limitada ao desejo de receber apenas para si. E quando a pessoa vive apenas nesse modo, ela se desconecta da fonte da luz. Agora, se existem ladrões, também existem sábios. E aqui está uma virada importante. Os sábios não estão apenas fora. Eles também representam uma parte mais elevada de nossa própria consciência. Existe dentro de nós uma parte que sabe. Sabe quando estamos exagerando, sabe quando estamos reagindo, sabe quando estamos alimentando uma mágoa, sabe quando estamos escolhendo orgulho em vez de paz, sabe quando estamos buscando aprovação em vez de verdade, sabe quando estamos repetindo padrões antigos. Essa parte é o sábio interior. Mas existe um problema. O sábio interior fala baixo. O ego grita. A ansiedade grita. A raiva grita. O medo grita. A comparação grita. A luz muitas vezes sussurra. E por isso a espiritualidade exige pausa. Exige escuta. Exige observação. Exige restrição. Na Kabbalah, restrição não significa repressão. Restrição significa criar um espaço entre o estímulo e a reação. Alguém te provoca. O ladrão da raiva quer entrar, mas você respira. Você observa. Você não entrega sua consciência imediatamente. Esse pequeno espaço é sagrado. É nesse espaço que mora a liberdade espiritual. Porque enquanto eu apenas reajo, sou escravo do ladrão. Mas quando eu observo, escolho e transformo, eu começo a agir como sábio. E é aqui que os 72 nomes de Deus entram como uma ferramenta de consciência. Eles não fazem o trabalho por nós. Eles nos ajudam a lembrar que existe uma frequência mais elevada disponível. Mas a porta precisa ser aberta por dentro. Muitas pessoas se aproximam dos 72 nomes de Deus esperando uma solução imediata, como se fosse uma fórmula para controlar a realidade. Mas a Kabbalah não é sobre controlar a vida, é sobre transformar a consciência com a qual vivemos a vida. Essa diferença muda tudo. Quando eu busco espiritualidade apenas para resolver um problema externo, eu posso até estar buscando alívio. Mas quando eu busco espiritualidade para mudar meu nível de consciência, eu começo a acessar transformação real. Pense numa furadeira. Ninguém compra uma furadeira porque deseja uma furadeira. A pessoa quer o furo na parede. Mas, na verdade, ela também não quer apenas o furo. Ela quer pendurar um quadro. E, no fundo, talvez ela queira olhar para aquela parede e sentir beleza, memória, identidade, pertencimento. Na vida espiritual, acontece algo parecido. A pessoa diz, eu quero prosperidade. Mas também o que ela realmente queira seja segurança. Ela diz, eu quero um relacionamento. Mas talvez o que ela realmente queira seja amor, reconhecimento, companhia. Ela diz, eu quero paz. Mas talvez o que ela realmente queira seja parar de ser sequestrada por pensamentos e emoções. Os 72 nomes não são a furadeira. Eles são a tecnologia espiritual que aponta para algo mais profundo. A mudança da parede interna, a reorganização da consciência, a troca da reação pela escolha, da escuridão pela luz, do ego pela partilha, da vítima pelo co-criador, do medo pela confiança, da mágoa pela liberdade. Agora, vamos trazer isso para a vida prática. Porque a Kabbalah para leigos precisa ser espiritualidade para usar na segunda-feira de manhã, no trânsito, no trabalho, em casa, numa conversa difícil, numa decisão financeira, numa crise emocional. Então faço uma pergunta simples. Qual ladrão mais tem roubado minha luz ultimamente? É o medo? A raiva? A culpa? A comparação?
a ansiedade, a mágoa, o orgulho, o vitimismo, o ego. Observe sem se condenar. A condenação também pode virar outro ladrão. A prática começa com percepção. Durante esta semana, escolha uma situação em que você normalmente reage. Pode ser quando alguém te critica, quando uma conta chega, quando você vê alguém conquistando algo, quando alguém não responde sua mensagem, quando uma lembrança antiga aparece, quando você se sente injustiçado. Nesse momento, antes de reagir, diga internamente: eu reconheço o ladrão, mas eu não entrego minha luz. Respire, faça uma pausa e pergunte: o que a minha alma escolheria agora? Não o meu orgulho, não o meu medo, não a minha carência, não a minha pressa. A minha alma, essa pergunta, muda o jogo, porque ela coloca o sábio no comando. E quando o sábio assume, a cidade interior começa a ser protegida. Existe uma urgência silenciosa nesse ensinamento. Para cada dia que vivemos sem perceber esses ladrões, continuamos perdendo energia. Perdemos paz em discussões desnecessárias. Perdemos tempo tentando provar valor. Perdemos amor por orgulho. Perdemos oportunidades por medo. Perdemos presença por ansiedade. Perdemos bênçãos por comparação. E talvez o maior roubo de todos seja este: passar a vida inteira acreditando que o problema está apenas fora, quando a chave da transformação começa dentro. A Kabbalah não nega as dificuldades externas, não nega injustiças, não nega dores, não nega perdas, mas ela nos ensina que existe uma dimensão de consciência que pode ser elevada mesmo diante dos desafios. E quando a consciência muda, a relação com a realidade também muda. Talvez hoje você não consiga mudar todas as circunstâncias, mas você pode começar a proteger sua luz. Pode começar a observar seus ladrões internos. Pode começar a escutar o sábio. Pode começar a escolher diferente. E uma escolha diferente, feita com consciência, pode interromper anos de repetição. Se este episódio fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho proteger minha luz. E compartilhe também qual ladrão interno você percebe que mais aparece na sua vida hoje. Medo, raiva, culpa, ansiedade, comparação, mágoa, orgulho. O objetivo não é julgamento, é consciência. E consciência é o primeiro passo da transformação. Se você quer continuar essa jornada, inscreva-se no canal Kabbalah para leigos, ative o sino e acompanhe os próximos episódios sobre os 72 nomes de Deus. No próximo conteúdo, vamos continuar explorando como essa sabedoria pode ser aplicada de forma prática para transformar padrões, elevar a consciência e abrir espaço para mais luz na vida cotidiana. Que a sua semana seja de proteção, clareza e transformação. E lembre-se, a luz não desaparece. Às vezes, nós apenas precisamos parar de entregá-la aos ladrões.